média aritmética, eu somava todos os números que apareciam e dividiam pela quantidade. No caso, apareciam aqui, ó, nesse exemplo, 3 números, então eu somo esses 3 números e divido pela quantidade. No caso, apareceu 3 números, eu divido por 3. Isso é a média, certo? Somos os números que aparecem e divido por 3. A moda nada mais é do que a quantidade de números que aparecem mais vezes. Só isso. Moda é o número que aparece mais vezes dentro do conjunto. Nesse exemplo aqui, o número que aparece mais vezes é o 2. Então, ele é a moda desse conjunto. E por fim, a mediana, eu vou analisar se eu tenho uma quantidade dentro do conjunto par ou ímpar. Se for par, eu somo sempre os dois valores que estiverem no meio. Somei esses dois valores que estão no meio, divido por 2. Se for ímpar, a quantidade de números, então a mediana é sempre o valor central. Mas a primeira coisa que eu tenho que fazer é ordenar o conjunto. Sempre colocar do menor para o maior, certo? Eu tenho que ordenar primeiro e aí eu vejo se a quantidade de elementos que aparece é par ou ímpar. Se for par, somo os dois centrais e divido por 2. Se for ímpar, o valor central vai ser a mediana. Então aqui a gente viu esse exemplo. Se ele quiser saber aqui a mediana, eu coloco o conjunto em ordem. Coloco em ordem, então, ó, sempre do menor para o maior. 1, 3, 8. E veja a quantidade de números. Quantos números aparecem? Aparecem 3 números. Então, é uma quantidade ímpar. Se é ímpar, a mediana, MD, vai ser sempre o termo do meio. Quem é o termo do meio? O 3. Por isso que a mediana eu tenho que colocar sempre os elementos ordenados e aí eu começo a contar os elementos que estão dentro. Se for uma quantidade ímpar, é sempre o valor do meio, a mediana. Se for uma quantidade par, igual esse exemplo aqui, aí eu pego sempre os dois termos centrais, somo eles e divido eles por 2. Então, somei aqui 4 e 6, dá 10. 10 dividido por 2 dá 5. Hoje, a nossa aula de hoje vai ser essa daqui, ó, juros. A fórmula que vocês vão usar é essa daqui, ó. J, que é os juros, vai ser igual ao C, que é chamado de capital, o quanto de dinheiro você tem. Os juros é o quanto você vai pagar. Quando você vai pedir um empréstimo no banco, ele não dá uma quantidade de dinheiro para você, só porque quando você vai pagar aquela quantidade que você pegou e mais os juros. Que é tipo, como se eu estivesse emprestando a você, né? Vamos supor que eu sou o banco. Eu estou emprestando esse dinheiro para você, mas eu quero também um dinheirinho a mais para eu estar emprestando isso a você. E aí, além de você pagar o que você pegou, você tem que pagar também uns juros a mais. Aí, o capital é o dinheiro que eu tenho, que eu peguei, né? A taxa de juros. A taxa de juros é quantos por cento vai ser esses juros que eu vou passar para você. Um exemplo, vamos supor que vocês pegaram R$ 50. Então, vamos supor que por mês eu peço que vocês me deem um valor de 5%. Então, eu vou calcular daqueles 50, 5%, e aí vocês vão ter que me pagar aquele valor. E aqui o tempo. Quanto tempo vai durar todo esse tempo para vocês pagarem esse valor que vocês pegaram? Então, a fórmula é juros igual capital vezes a taxa de juros vezes o tempo,
Só isso aqui que vocês precisam entender por enquanto, tá bem? Essa é a fórmula. J é igual a C vezes I vezes T. Tudo bem? Então, ó, para substituir na fórmula, a taxa deverá estar escrita na forma de número decimal. Para isso, basta dividir o valor dado por 100. Isso daqui a gente vai ver na hora que a gente estiver respondendo, porque a taxa é sempre dada em porcentagem. Então, aqui eu vou ter uma quantidade e vai aparecer esse símbolo de porcentagem. Então, ele pede aqui que a gente faça essa divisão primeiro, de porcentagem, para depois a gente multiplicar os valores. Mas isso a gente vai ver quando estiver respondendo os conteúdos. E o outro é a questão do tempo. A taxa de juros e o tempo devem se referir à mesma unidade de tempo, porque vai ter momentos que eu posso trabalhar com meses ou com anos. E isso a gente vai ter que fazer essa transformação. Então, vamos lá, com calma. Quanto rende a quantia de 1.200 aplicado a um juro simples com taxas de 2% ao mês no final de um ano e 3 meses? Então, o que eu tenho aqui? Como é que eu vou usar a fórmula? A fórmula que eu vou usar é a dos juros, que é igual o capital, o dinheiro que eu tenho, vezes a taxa, que é o izinho, vezes o tempo, que é o valor de t. E aí eu vou pegar cada valor desse, ó. Quanto rende a quantia de 1.200? Então, 1.200 é o dinheiro que eu tenho. Então, na fórmula, quem vai ser 1.200 vai ser o C, vai ser o capital. Então, C vai ser igual a 1.200. Eu vou tirar os dados um de cada vez. Aplicados a juros simples, com uma taxa de 2% ao mês. Então, quem é esse valor da taxa? É o Izinho. O I, ele é 2%. O que é 2%? 2 dividido por 100. Vocês se lembram que lá na alternativa ele pediu para a gente transformar isso? A gente pegar esse valor e dividir. 2 dividido por 100 dá 0,02. E no fim, ele diz que o tempo, ó, no final de um ano e 3 meses. Um ano e 3 meses é o tempo, é o valor de t. Um ano e 3 meses. Só que a taxa ela é dada em meses. Então, eu vou precisar transformar anos em meses. Um ano tem quantos meses? Tem 12 meses, né? Mais os 3 meses que aparecem aqui, então eu tenho um total de 15 meses. Até agora, o que eu fiz? Eu só tirei os dados. Ó, sempre que aparecer o valor em dinheiro, vai ser o capital. Sempre que aparecer esse nomezinho taxa, vai ser o valor de I. E ele sempre eu vou ter que dividir por 100 o número que tiver em cima. E o tempo, eu tenho que analisar sempre se eles estão na mesma unidade. Aqui ele deu em meses e aqui ele deu em ano. Então é sempre bom eu transformar para meses. E aí eu transformei um ano e 3 meses, que deu 15 meses. E aí eu vou substituir na fórmula. Ó. C, 1.200 vezes I, que é a taxa, 0,02, vezes o tempo, 15. E aí, depois que eu multiplicar tudo isso, eu vou ter um valor de 360. Esse é os juros que eu vou ter nesses dados, 360 reais. No balancete de uma empresa, consta que certo capital foi aplicada a uma taxa de 30%. Ó, apareceu o nome taxa. Quem é que eu chamo de taxa? Analisando lá a questão, ó.
taxa de juros é o valor de I. Então, se eu tenho uma taxa aqui de 30%, então eu sei que o I ele vai ser 30 dividido por 100. E quanto é 30 dividido por 100? Quanto vai dar o resultado? Dá 0,3. Pronto, ó. Eu estou tirando só os dados, tá bem? Ele diz que um capital foi aplicado a uma taxa de 30%. Aí, ó, durante 8 meses. 8 meses não é a questão do tempo. Então, a questão do tempo foi dado em meses. Então, tempo é dado 8 meses. E ele diz mais o que aqui, ó? Rendendo juros simples no valor de 192. No caso aqui, ele diz, ó, os juros rendeu 192. Então, ó, ele diz que os juros rendeu 192. E quem é que ele quer na questão? Ele quer o valor do capital. Ele quer o valor de C. Ele quer saber quanto foi que eu apliquei. Pessoal, até aí que eu tirei os dados. Vocês entenderam como foi que eu tirei? Tá mais ou menos. Certo. Aí vamos lá, vamos colocar a fórmula. Qual a fórmula que eu vou usar? Essa daqui, ó. J é igual a C vezes I vezes T. Então vamos lá, ó. J é igual a C, que é o capital, vezes o I, que é a taxa, vezes o T, que é o tempo. Então, vamos só substituir. Quem é o J? O J foi 192. Então, 192 vai ser igual. Quem é o valor de C? Quem é o capital? É o que a gente quer encontrar. Se é o que a gente quer encontrar, então eu vou repetir. Vezes. Quem é a taxa? Quem é o valor de 30 sobre 100, que dá 0,3. Então, 0,3 vezes o tempo. Quem foi o tempo? Em quanto tempo? Em 8 meses. Então, a resposta é 8. Pronto. A partir daqui, eu tenho que encontrar o valor de C. Então, eu tenho ó, 192 vai ser igual a C vezes. Aí eu vou ter que multiplicar aqui, ó. Quanto é? 0,3 vezes 8. 0,3 vezes 8. Dá quanto? 0,3 Dá 24. vezes 8. Dá 2,4. 2,4. Muito bem. Pronto. A ideia é eu encontrar esse capital. Então, esse 2,4 que está multiplicando o C, ele tem que ir para o outro lado, porque eu quero deixar o C sozinho aqui, porque é o que eu quero encontrar. Então, ele vai para o outro lado, só porque aqui, ó, se em um lado ele está multiplicando, quando ele for para o outro lado, ele vai ter que ir para baixo, ele vai ter que ir dividindo. Então, eu vou ter o seguinte, ó, 192 dividido por esse 2,4 estava multiplicando, vai passar agora dividindo. Então, 192 dividido por 2,4. Capital foi de R$ 80. Então, ele tinha R$ 80, aplicou a uma taxa de 30% e obteve R$ 192 de juros. Mas vamos lá então, ó. Calcule os juros aplicado a um capital de R$ 30.000 durante 5 meses
a uma taxa de 3% ao mês. Então, vamos lá. Ó. Qual é a forma que eu vou usar? J é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. E aí vocês quem vão me ajudar agora. Ó. Eu tenho o valor dos juros. Eu tenho o valor de J. Ó. Calcule os juros. Eu tenho o valor de J, o valor dos juros. Sim ou não? Sim, Quem é os juros? é o 3 ali. Onde? Aqui? Sim. Não. Ó, calcule os juros. Ô, Então, professor, como ele tá com o porcento ali? calma, ó. Quem é a ideia do porcento? É a taxa de juros. Ah, são os Toda- meses. Isso. Essa taxa de juros é o valor do izinho. Ela sempre vai vir com o número que tiver a porcentagem. O tempo é o número que vier em meses ou ano. O capital é sempre dado em dinheiro. Os juros também. Mas aí a questão ela sempre vai pedir ou capital ou juros. Então aqui, ó. Calcule os juros. Então, quem é que ele quer que a gente calcule, que a gente encontre os juros? Então, os juros é o que a gente vai encontrar. Eu não sei quem é. Então, deixa ele quietinho aqui, ó. Quem é o capital? Quanto é de dinheiro que eu tinha para investir? 30 mil. Isso, ó. Aplicando um capital, ó, capital, já deu aqui. Um capital de 30 mil reais. Então, o Czinho, eu vou colocar 30 mil. E o próximo? Durante 5 meses. Se falou em meses ou ano, eu tenho quem? O tempo. Então, o Tzinho, que vai ser o tempo, eu vou colocar 5. A uma taxa de 3%. Quem é a taxa? É sempre o valor de I. E aí, essa taxa é dada por 3%. O que é 3%? 3 dividido por 100. E aí, eu sempre faço essa divisão. 3 dividido por 100 dá 0,03. Pronto. Tirei todos os dados, agora é só colocar na fórmula. Juros é igual ao capital, que é 30 mil, vezes a taxa. Quanto é a taxa? 5. 0,03. Não, o 5 é o tempo. Vezes o tempo, que é 5. Pronto. O que eu preciso fazer? Multiplicar. 30 mil vezes 0,3 vezes 5. E aí eu encontro o valor do juros. E aí, multiplicando 30 mil vezes 0,03 dá 900, vezes 5 dá 4.500 reais. Pronto, achei a resposta. Pronto, agora é com vocês. Vocês que vão responder essa para mim. Ele diz, ó, quanto tempo? Então, ó, quem é que ele quer encontrar aqui? O tempo. Ele quer saber agora quem é o valor de T. Quanto tempo precisa deixar um capital? Então, ele já deu o capital aqui, ó, o valor de C de 3 mil, aplicado a juros. Quem é os juros? O J. Para termos um rendimento de R$ 540. Então, os juros é 540. A uma taxa, quem é a taxa? O valor de I, de 3%. Pronto. Então, ele quer achar o tempo. Ele quer achar o valor de T. Aí é com vocês. Vocês que vão resolver essa questão. Eu vou colocar só a fórmula aqui. Juros é igual ao capital vezes a taxa
vezes o tempo. Tente aí fazer no valor de R$ 3.000. Então, capital, o valor de R$ 3.000 aplicado aos juros de 540. Então, o valor de J de juros vai ser 540. Há uma taxa, quem é a taxa? O valor do I, de 3%. E quanto é 3%? É 3 dividido por 100. E 3 dividido por 100 dá 0,03. 0,03. Pronto. Então, vou substituir, tá bem? J é 540 igual ao capital, que é 3.000, vezes a taxa, que é de 0,03, vezes o tempo, que é o que a gente quer encontrar. Então, eu vou ter 540 vai ser igual. Quanto é 3.000 vezes 0,03? Então, vamos fazer essa conta. 3.000 vezes 0,03 dá 90. Então, 90 vezes o tempo, vezes t. Aí, da mesma forma, a ideia eu não quero encontrar o t. Então, esse 90 que está multiplicando t vai ter que ir para o outro lado dividindo. Então, vou ter 540 dividido por 90. Tudo isso é igual ao tzinho que eu quero encontrar, que é o tempo. E aí, só eu dividir. 540 dividido por 90. 540 dividido por 90 dá 6. Aí é o quê? 6 anos, 6 meses, uma taxa mensal. Se é mensal, então é por meses. Então, é 6 meses. Pronto, só isso. Tudo certo? Tem que fazer esse, ó. A conta de água de um condomínio deve ser pago até o 5º dia útil de cada mês. Para o pagamento, após o vencimento, é cobrado juros de 0,3% por dia de atraso. Se a conta de um morador for de R$ 580 e ele pagar essa conta com 15 dias de atraso, qual será o valor pago? Eita, professor, isso é muito difícil, não sei não. Então vamos lá. Ó. Para o pagamento após o vencimento, é cobrado juros de 0,3% por dia de atraso. Então, se ele atrasou um dia, ele vai ter que pagar desse valor 0,3%. Se a conta de um morador foi de R$ 580, esse é o valor que a gente tem, né? E ele paga essa conta 15 dias de atraso, então qual será o novo valor? Então, ó, se ele atrasou um dia, ele tem que pagar 0,3%. Se ele atrasou 15 dias, quando é que ele tem que pagar? Então é fácil, ó. Quanto é 0,3%? É eu pegar 0,3 e dividir ele por 100. 0,3 dividido por 100 vai dar quanto? 0,3 dividido por 100 vai dar 0,003. Isso é a quantia que eu tenho que pagar por dia. Quantos dias de atraso ele teve? 15 dias. Então, eu posso pegar esse valor e dividir ele e multiplicar ele por 15.
Por que multiplicar? Porque se ele atrasou 15 dias e isso é o que eu cobro em um dia, então é só multiplicar 15 vezes esse valor que eu vou ter quanto ele paga em 15 dias. Então, multiplicando, vai dar 0,045. Pronto. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o dinheiro que o morador tem, que é 580, e vou multiplicar pelo valor que eu tenho em 15 dias, que é 0,045. E aí eu vou ter a quantidade de valor que ele vai pagar a mais. Só isso. Então, eu vou pegar 540 e multiplicar por 0,25. Então, ele vai pagar a mais 0,45, né? 580. 261? Aí, não. No caso, é É 26,1. Isso. No caso, é o dinheiro que ele vai pagar a mais. A Ele vai mais. pagar isso, ele vai pagar os 580 ainda da prestação, e como ele atrasou 15 dias, ele vai pagar a mais R$ 26,10. Então, quanto vai dar o total? Se eu somar 26,1 mais 540, ele vai pagar um total de R$ 566,10. Tranquilo? Não foi muito, não.